exercício, conseguiram? Sim, não, talvez. Então, hoje que eu pretendo trabalhar com vocês a correção do exercício e dar continuidade no custeio ABC. Vocês assistiram o vídeo da aula passada? Senhor, eu nem sei onde está o exercício que eu fiz. Eu sou sincero, não assisti. Não assisti também. Pelo menos não estão sendo sinceros. Ó, Então nem tudo tá perdido, né? Mas eu vou dar uma relembrada bem superficial, é importante que vocês assistam lá. Por causa da teoria, né? Não tem como a gente revisar toda a teoria, senão a gente atrasa demais. Mas a parte do cálculo, a essência do cálculo a gente vai passar, vai refazer junto com a correção do exercício. Então vai dar uma auxiliada para vocês. Adiantando para vocês, semana que vem a gente não vai ter aula, né? Estão sabendo já? sim, foi passado. Então tem 3 dias de palestra. Palestra não, né? Apresentação de TCC. E como eu sou um dos orientadores, mesmo se eu não fosse, eu teria que participar de banca. Mas como eu sou um dos orientadores, eu acabo tendo que participar. Não sei se vocês já receberam o cronograma, o que vai ter, o que não tem. Alguns professores passaram nos grupos já. Eu não sei se as datas, alguma coisa assim. Aqui eu tenho uma relação de todos os trabalhos que serão apresentados. Se vocês não receberam, eu posso repassar para vocês. E basicamente vocês, em cada dia, escolhem uma sala, né? Para vocês poderem assistir. Então, aconselho, deem uma olhada pelos orientadores. É o professor Marcelo, a professora Núbia e eu. E vejam quais os temas que vocês mais teriam interesse, que acham mais bacana. E assistam naquela sala, né? Mas eu já adianto, tá bem eclético, vamos falar assim. Tem processo, tem TCC de tudo que é formato. Vocês já andaram pensando no TCC de vocês? O que vocês pretendem como tema? Eu ainda não. É interessante já ir pensando, vendo um tema que vocês gostem mais, vocês tenham mais interesse, às vezes até em pesquisar. Eu não trabalho muito com esse assunto, mas eu tenho interesse. Uma boa chance, né? De vocês se aprofundarem e fazendo o TCC em cima disso. Então vocês podem ver ali que tem trabalho de inúmeras formas. Tem de empoderamento feminino, tem da área da docência, tem pessoal que trabalhou com micro e pequena empresa, tem tributário. Então tem uma quantidade bem variada de temas. Como é que tem um ali, professor? Contabilidade na prestação. Não, o quê? Reestruturação do Clube de Regatas do Flamengo. Peraí. Isso. Nossa. Sabe Deus como arrumaram esses dados aqui. Não é muito minha praia. Contabilidade de entidade desportiva, não gosto muito. Tem que estar no prejuízo, né? Lucro não vai ter. Mas tem tudo que é assunto. Essa daqui eu acho bem complicado tratar. O novo coronavírus, um estudo sobre o impacto causal nas empresas. Bem difícil de... Isso aqui é interessante. Parte de compliance. Desoneração de folha, fluxo de caixa, LGPD, tem de tudo. Para todos os gostos, como dizem, né?
Então vai muito do que vocês gostarem para vocês escolherem a sala. Não sei quanto que vai ser validado de horas, a ideia era ser 15 horas. Parece, aqui pelo que foi passado num grupo que eu vi que era, não sei se é 5 horas por dia, né? Dá 15 horas. Vai dar 15 horas para assistir aquilo. Dá uma quantidade bacana para vocês, acho que ajuda, né? Vocês ainda não estão no período do desespero por horas, mas vai chegar o período que vai fazer falta, que vai ser necessário. Então, já se adiantem, já vão colecionando essas horas. Então, fica aí o recado, né? Então, semana que vem nós não teremos o assunto, não teremos aula, ficaremos só com essas bancas. Então, o assunto que eu gravei o vídeo para vocês, né, seria o custeio ABC. Comentei sobre os termos, tudo bonitinho no vídeo, por isso que eu falo que é interessante vocês assistirem. Mas o principal foco que a gente precisa ter é nesse processo. Como que a gente faz a adoção do modelo ABC? Então a gente utiliza 2 fases ou 2 estágios, sempre com a ideia de melhorar a formatação da distribuição dos custos indiretos. Então, a primeira fase, a gente distribui os possíveis gastos existentes a atividades, a áreas que desenvolvem atividades na produção e auxiliares à produção, né? E, além dessa distribuição desses gastos, a gente passa por um segundo estágio, que é o quê? A alocação dos gastos referentes a essas atividades ao objeto de custo, aos produtos que a gente tem em uma determinada linha de produção. Então, a crítica do ABC, né, a gente sempre fala que é a dificuldade, ele é um sistema muito mais complexo e dificultou muito o funcionamento desse método. Então, é um método que não é tão fácil de encontrar na prática, justamente pela dificuldade de aceitação dele. E o próprio autor dele hoje critica o método porque as empresas têm essa dificuldade. A gente vai ver no exercício que a gente já tinha aumentado um pouquinho de trabalho com a departamentalização, né? Antes a gente escolhia um método de rateio, distribuía os custos indiretos e ficava tudo bacana. Departamentalizando, a gente começou a dificultar o processo, começa a necessitar da criação de controles. Agora, com a adoção do ABC, vocês vão ver que isso se torna ainda mais difícil. Por quê? Para fazer o segundo estágio, isso vale para os 2 estágios, mas principalmente para o segundo, a gente depende da adoção de direcionadores de custo. O que são os direcionadores de custo? São métricas que as empresas podem adotar, ou devem adotar, né, quando pensam no custeio ABC, que façam uma melhor mensuração de como o serviço é prestado a um objeto de custo. Então aqui a gente traz essa ideia, né? Primeiro estágio, direcionadores ao centro de recurso, seriam as áreas propriamente ditas, aquelas áreas que prestam atividade. E depois, no segundo estágio, esses direcionadores de custo são baseados mais em atividades. E com base nisso, daí a gente consegue fechar um processo de custeio pelo sistema ABC. Então aqui teria o método, né, que a gente passa pelas atividades, todos os custos indiretos de produção e depois vai repassando os produtos aos produtos que realmente consomem a atividade. Eu não consumo uma determinada atividade, eu produto
não utiliza esse tipo de serviço, não entra na distribuição. Então, ele tenta tratar dessa maneira mais racional a distribuição desses custos. Basicamente, esse exemplo também ajuda, mas eu acho que no exercício vai ficar mais bacana. Então, vocês entregaram na aula passada esse exercício, né? Uma empresa industrial fabrica tábua, janelas e portas. Teve durante o mês de setembro de 0,5 o seguinte custo indireto de produção. Isso? Foi esse que vocês entregaram? Acho que sim, foi sim. Né? Acha? Nem lembro, eu abri o meu aqui, eu só não sei aonde que foi postado. Eu não fiz, professor. Mas eu acredito que seja. Feio. Basicamente, vocês tinham enunciado até a planilha aqui da depreciação. Essa sequência aqui já é uma tratativa voltada, então, para o custeio completo do ABC. Então, além das informações de custo indireto, como eles são repassados para as áreas, então a empresa tem esses departamentos, auxiliar, a administração de produção, almoxarifado, corte, montagem, acabamento, manutenção e controle de qualidade. Então, o primeiro passo, com essa primeira figura que eu comentei, que o estágio da alocação, a gente vai fazer o quê? Justamente essa distribuição dos gastos, quais os recursos que são utilizados, as suas devidas áreas. Então, esse primeiro estágio é muito parecido com o sistema de custeio com departamentalização. Muito, muito parecido. Aí o que vai mudar? A composição do custo final do produto. Onde daí a gente vai adotar esse segundo estágio, o estágio de alocação das atividades, aos 3 produtos que a gente produz: tábua, porta e janela. Então eu já deixei aqui no Excel, ó, a informação referente aos rateios que a gente vai... Rateio não, né? Porque não é bem um rateio. O direcionamento dos custos, para a gente fazer a apropriação dos custos indiretos no formato do custeio por departamentalização. Então aqui a gente tem aluguel, energia, material indireto, mão de obra indireta, depreciação da fábrica. São gastos tradicionais classificados como indireto. E a gente vai utilizar a forma definida pela administração para fazer a alocação dos valores. Então, aluguel, aquele exemplo que eu tratei, uma lógica possível a metragem, né? Energia elétrica, a lógica utilizada foi ponto de energia nos setores. Material indireto, número de requisição de material no estoque. Mão de obra indireta, quantidades de salários. E a depreciação, quantidade ou cota de utilização das máquinas. Então vamos lá. Deixa eu só excluir esse metros quadrados aqui para facilitar o cálculo. Então, trabalhando o aluguel pela metragem, como que eu faço a distribuição mesmo? Como é que eu monto essa proporção? Total dividido pelo total de cada quanto usou cada parte. Tenho 2 caminhos, né, basicamente. Posso fazer como? Divido 25.000 por 1.000 e multiplico pela metragem. Então, eu tenho um total de 1.000 metros na fábrica. Quanto me custaria por metro? Então, pego 25.000, divido por 1.000. Então, sei que cada metro custa 25.
Quanto vai me custar 100 metros? Tá igual 100 vezes 25. Isso, pode ser desse jeito. Essa é uma forma. E a outra eu posso atribuir percentuais de uma forma de rateio, né? Quanto que 100 equivale do 1000? Faço 1000 dividido, o 100 dividido por 1000. Então equivale a 10%. Então multiplico 25.000 vezes 10%. Então aqui a gente fixa 15, dá para arrastar, né? Feito isso, também a gente vai fixar aqui o B1. Então 25.000 vezes 15, 30, 20, 10, chega no mesmo resultado. Qual é o melhor, qual é o pior de fazer? Tem melhor, tem pior? Vai do gosto de cada um, né? O importante é chegar no resultado certo. A forma como vocês chegaram, aí vocês vão ver qual vocês se sentem mais confortável. Aproveitando aqui, então já vamos passar as áreas. Almoxarifado, quanto que gastou? Almoxarifado, 3.750. Montagem. Montagem, 5.000. Manutenção. Manutenção, 2.500. Administração da produção, 2.500. Corte, 7.500. Acabamento. E por último, controle de qualidade. 1.250. Faz um total para conferir, né? A soma. 25.000. Então fiz a distribuição do valor do aluguel. Bonitinho. De acordo com a utilização da metragem. Vamos para o próximo. A energia elétrica. Deixa eu excluir aqui esse ponto de luz. Então, vou usar esse primeiro método. Na minha opinião, ele é um pouco mais simples. Não sei se vocês acham isso. Mas achar o valor unitário, eu acho que se torna mais fácil. Então, divido 12.600 pela quantidade de pontos de luz. Então, eu sei que cada ponto de luz vai consumir em média 210. Então, o número de pontos vezes o gasto médio. Vou achar o valor, a quantidade de cada área. Opa. Então, confirmo lá se a soma deu 12.600. Bateu, né? 12.600. Então, a gente vai lá no mapa de apropriação. Energia elétrica. Então, almoxarifado. Montagem. 1.050. Manutenção. 1.260. Administração da produção. 2.100. Corte. Acabamento. E controle de qualidade. Então temos a distribuição de acordo com os pontos de energia. Bateu com o total, então 12.600,
valor de gasto total. Então tá correta a nossa distribuição. Próximo gasto, material indireto. Vai ser pelo número de requisições. Então faço o mesmo cálculo, pego o total de material indireto e divido pelo número de requisição. Então o gasto médio por requisição, 250. Então 50 requisições com gasto médio de 250, 12.500. Vamos fixar aqui para poder arrastar. Fazendo esse cálculo, temos os 65 mil distribuídos de acordo com as áreas. Complicado esse processo, gente? O que vocês acham? Essa parte é tranquila. É bem tranquilo, né? Na verdade, todo o custeio ABC, ele não é difícil. A gente não vai fugir muito dessa métrica. Então, eu fazia o custeio por absorção com muita tranquilidade. Custeio ABC vai ser tranquilo, porém trabalhoso. Aí que vem o detalhe da dificuldade. Às vezes a gente tem uma estrutura para fazer uma determinada atividade que gera um determinado custo. Para conseguir mudar, para ampliar essa estrutura, pode não ser tão fácil. O gasto que a gente vai ter para fazer um controle maior como esse pode não ser tão simples assim. Posso não ter estrutura para gerar informação para isso. Então, o custo indireto, o custo ABC, ele acabou sofrendo um pouco nesse sentido pelo fato da dificuldade de implantação. A dificuldade muito maior de controle do que do cálculo. Então, montagem, cadê? 7.500 de montagem. Manutenção. 5.750. Administração de produção. Corte. Acabamento. E controle de qualidade. Então, fechou no 65 mil. Valor do total gasto. Vamos para a mão de obra. Então, vamos só limpar esses salários aqui para... Então, a gente tem um consumo referente a 35 salários, né? Então, quanto que vai custar cada salário? Mão de obra indireta dividido pelo número de salários. Então, a média de cada salário, R$1.000. Então, multiplicamos a métrica vezes essa quantidade média. Então, a administração vai ficar com 2.000. E assim por diante. Então, temos os valores de salário médio a ser distribuído. Nada de muito complexo, né? E a gente vai lá para o nosso mapa e faz a redistribuição. Então, almoxarifado, 8.000. Montagem. Cadê montagem? Aqui. 5.000. Manutenção, 4.000. Administração de produção, 2.000. Corte, 6.000 de salário. O acabamento,
6.000 e controle de qualidade 4.000, 35.000 do custo, devidamente distribuído para as áreas, né? E falta o último, a depreciação. Então vamos só limpar esse horas aqui. Então temos um gasto de 41.800 referente a 38 horas. Então quanto que vale cada hora? Ou quanto que vai representar cada hora de depreciação? 1.100. Tem 1 hora no controle de qualidade. Opa, verdade. Ah, porque eu coloquei horas. Aí ele não Tá. pega. Então, 1.100, administração 13 horas, vezes esse 1.100, 14.300. Então, a gente vai fixar aqui para poder arrastar a fórmula. Então, fiz essa distribuição. Vou direcionar no mapa. Então, almoxarifado. Montagem, 11.000. Manutenção, 2.200. Administração de produção, 14.300. Corte, 7.700. Acabamento, e o último, controle de qualidade, 11.000. Então, distribuição de 41.800, bateu relação aos gastos, podemos totalizar, né? Então, fazendo o total das colunas. Então, o almoxarifado custou 25.200 para funcionar, vamos falar assim. Montagem 29.500, manutenção 15.710, administração 33.400, corte 32.880, acabamento 29.950 e controle de qualidade 12.960. Totalizando os 179.400 de gastos indiretos do período. O que a gente fez até o momento? Distribuímos os recursos utilizados nessa indústria, né? Ao quê? As áreas que realizam atividades. Não é exatamente isso que uma indústria se propõe, um almoxarifado não vai realizar atividades para que o processo ocorra? A montagem não vai fazer o processo de realização de atividades? Então, as áreas responsáveis pelas atividades já receberam os valores referentes a custos indiretos, aos recursos consumidos. Falta a segunda etapa. Então, dentro do custeio ABC, depois da primeira etapa, que é distribuir para esses centros de atividade, é a alocação dessa atividade a objeto de custo. Na nossa empresa, ela se propõe a fazer o quê? Tábua, porta e janela. Então, a empresa produziu durante o período seguinte dado de produção e venda. Então, tábua, porta, janela, com preço de venda de 50, 350 e 600. Quantidade produzida, 5.000, 3.000 e 2.500.
E a composição dos custos diretos de produção de cada unidade produzida são compostos da seguinte maneira. Madeira, então tábua, 2 metros, porta, 3 metros, janela, 5 metros, cola, 250 gramas, portas, 500 gramas, janela, 1 quilo, embalagem plástica, não vai nada para a tábua, vai 1 metro para a porta e 2 metros para a janela, e a mão de obra direta, meia hora para cada tábua, 2 horas para a porta e 3 horas para a janela. E os gastos de produção foram R$ 5,00 para cada metro de madeira, R$ 10,00 o quilograma de cola, mão de obra direta, R$ 4,00 a hora de trabalho e o metro da embalagem plástica, R$ 2,00. Com essa informação, o que eu já posso fazer dentro do custeio ABC? Lembrando, o principal processo no custeio ABC é fazer a distribuição do custo indireto. Mas a gente não faz, então, o tratamento do custo direto? Faz. Idêntico ao custeio por absorção. Então, a gente vai ter lá tábua, porta e janela. Então, o primeiro passo é fazer o quê? A alocação dos custos diretos. E assim como na absorção, o ABC tem o princípio de custo direto deve ser alocado ao seu objeto de custo, ao custo que você identifica a atribuição dele. Então a gente vai ter madeira, cola, embalagem e mão de obra. E com base nessas informações, então 2 metros, quanto que custou cada metro de madeira? Cadê? R$ 5,00. Então a gente vai lá e faz a alocação. Porta, 2 metros vezes R$ 5,00. Mais alguma coisa? Ou é só assim? É só assim, né? Isso? Sim? Não? Talvez? É igual a absorção, gente. Aqui não muda nada. Deixa assim. Quanto custou lá, professor? Isso, aqui a gente está distribuindo o custo direto. Então, mas daí você vai pegar aquele que lá nos custos, nos custos indiretos. A gente vai lá no mapa, né, 2 metros, e lá no exercício ele fala que cada metro de madeira custa R$ 5,00. Então eu vou fazer só isso, né? 2 vezes 5. Isso? Volta ali nas outras informações ali, professor. Que ainda não se preocupe, aqui é o próximo passo. Qual é vezes a quantidade produzida ali, professor? Ah, isso aí, vezes a produção do período. Então R$10 custa cada tábua, vezes 5.000. A porta vai ser quanto? 3.000 vezes 3 vezes 5. Então, 3.000, que é a quantidade produzida, gasto 3 metros, vezes R$5 o metro, 45.000. E o último, 2.500, vezes 5 metros, a R$5. Então, 2.500 peças, vezes 5 metros, vezes R$5. Temos o gasto, então, de madeira utilizado em cada um dos 3 produtos. A mesma coisa a gente faz para cola. Peraí. Quanto que está valendo cada quilo de cola? R$10 o quilograma. Então vou fazer como?
igual 5.000 peças, né? Vezes R$10, vezes... Quanto que a gente gasta? 250 gramas. Então, vezes 250. Isso? 5 vezes R$10 o quilo, vezes 250 gramas. Certo? Sim ou não? Não sei dizer se esse número tá. Bom, o número já chama atenção, né? O que a gente tem que tomar alguns cuidado É a questão nesses das gramas, passos. né? Consumo é de É 250 gramas. É 0,250, né? Isso. Então aqui só pego 250, 0,250. Aí fica coerente, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Segundo, 3.000 peças, vezes R$10 o quilo, vezes 0,5. 15.000. E a janela são 2.500 peças, vezes R$10. E ela consome 1 quilo, né? Então, vezes 1. Então, aqui já distribuímos o valor da cola. Embalagem. Quanto que a gente vai gastar para a tábua? Primeiro vamos ver o valor do metro da embalagem. O metro da embalagem é R$2. Nós consumimos 0 para a tábua. Então o valor aqui, 0, né? Já para a porta são 3.000 unidades, vezes R$2 o metro. Quanto que a gente utiliza? 1 metro. Então, 3.000 vezes 2 vezes 1. 6.000. E a janela? 2.500 janelas, vezes 2 metros, vezes R$1. Então, temos um gasto de 5.000. E a mão de obra? Consumimos meia hora, 2 horas, 3 horas. O valor da hora, R$4. Professor, você falou vezes R$1? Isso. Vezes A R$1 não. embalagem é 2. Pera aí, vamos ver 2 lá. metros. Acho que 2 é. 2 metros vezes 2. É 2 metros. Isso. Obrigado. Mas, Então, agora a gente vai... Até me perdi quanto que era o valor da hora. R$4 a hora. Tá, vou utilizar meia hora. Então vai ser 5.000 peças vezes meia hora vezes R$4 a hora. Então temos um gasto de 10.000 com mão de obra. A porta são 3.000 peças vezes 2 horas. Vezes 2 horas, vezes R$4 a hora. E a janela, 2.500 unidades, vezes R$4 a hora. 3 horas. 2.000 vezes 4 vezes 3 horas. Gastamos 30.000. Agora, já distribuímos os custos diretos. Podemos totalizar. Total dos custos diretos.
Então temos o mesmo passo, a mesma forma de cálculo do que o custo por absorção. Na verdade, o custeio ABC, ele nada mais é do que um custeio por absorção aprimorado. Então, volto a destacar o que eu coloquei no vídeo que eu gravei. Posso utilizar para minha contabilidade financeira, para registro e movimentação de estoque, o custeio ABC? Posso. Porque ele nada mais é do que um custeio por absorção. Então, ele segue o princípio de contabilidade, ele observa o princípio da competência, ele também é aceito pela contabilidade, pela contabilidade tributária. Então, o fisco ele também enxerga o custeio ABC como um custeio por absorção melhorado. Então, por mais que o próprio CPC não seja claro sobre a adoção do custeio ABC, ele é permitido, tá? Porque ele não é adotado na maioria dos casos pela dificuldade só. Mas ele poderia ser admitido. Depois da distribuição dos custos diretos, o que a gente faria na absorção? Os custos indiretos, né? Custos indiretos. No ABC é a mesma coisa. Porém, esse custo indireto, no custeio por absorção, a gente traria o elemento mais básico, o gasto na sua essência. No custeio pelo ABC, a gente traz ele de acordo com a utilização pelas áreas que realizam a atividade. Por isso, o custeio ABC, quando chega nessa segunda etapa, ele necessita de uma determinação de taxa de consumo de atividade, que é calculado como? É a figura do direcionador de custo. Uma medida que a gente adota dentro de uma determinada área que presta serviço para controle desse serviço. Então, até aqui nesse exemplo. Então, compras. Possíveis atividades da área. Compra de material. Pedido realizado. Pode ser feito desse jeito? Vou conseguir mensurar a área de compras, o desempenho da área de compras, vendo quanto pedido ele realiza para cada área de produção? É uma métrica de levantamento do serviço prestado? Pode ser? O que vocês acham? Sim. Sim, né? O trabalho da pessoa lá, ligar, fazer cotação, fazer o pedido, é uma atividade que foi desempenhada pelo departamento de compra e que pode ser medida, então, por esse número de pedidos. É uma forma. Claro, cada empresa teria a sua métrica, a sua forma particular de controlar essa atividade. Aí que mora o grande problema. Será que controlar o número pedido é fácil? Até é, né? Se a pessoa tiver um sistema de informação gerencial bom, não é um sistema de informação gerencial, é um ERP, né? Um sistema de... Certo, uma opção na parte de compra não seria pela entrada das notas? Pode ser também. Ou a própria entrada também pode ser do almoxarifado. Vai depender do que a empresa achar melhor para fazer esse controle. Tem empresa que vai ser melhor pelo pedido, tem empresa que vai ser melhor pela entrada. Tem empresa que vai conseguir medir desenvolvimento ou busca de novos fornecedores. Aí vai da lógica que a administração julgar mais coerente.
E claro, não adianta só achar a melhor lógica do mundo se isso não for controlável. Que eu acho mais difícil, você achar uma métrica coerente e controlar ela. Então, nessa nossa indústria, considerando que a indústria adota o custeio por ABC, realizou a seguinte distribuição de custos conforme os direcionadores em anexo determinem o custo total e unitário de cada produto. Então aqui foi elencado quem são os direcionadores referente à atividade de cada setor. Então, administração de produção. O que em geral a administração de produção faz? O que eles desenvolvem? Vai fazer o controle do volume de produção necessário e se realmente está saindo, se realmente essa produção está sendo atendida. Poderia fazer por controle de peças? Daria certo? Seria uma forma, né? Controla o número de peças terminadas, acabadas. Aqui eu coloquei controle de lote finalizado. Pode ser uma medida para acompanhamento da administração de produção? Eles fazem o controle dos lotes de cada tipo de material que sai. Então, pode ser uma medida. O difícil é definir quem são esses direcionadores, né? Ele não é tão simplesinho quanto aparenta. Como eu vou conseguir fazer um bom processo desse? O que eu preciso para conseguir fazer um bom direcionador de custo? Vocês, estando na contabilidade, podem se contentar só com a informação que chega na contabilidade? Sim? Não? Talvez? É possível? Ou vocês precisam de mais conhecimento? Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais vocês conhecerem a empresa que vocês estão trabalhando, melhor vai ser a forma de definição do direcionador de custo. Tem que conhecer o processo, né? Então você tem que saber como que as áreas realizam as atividades. Então quem é envolvido com contabilidade de custos e contabilidade gerencial não é aquele contador que fica fechadinho na sala mexendo só com o número. É um contador que se envolve com mais áreas. Então, até o custeio por absorção, ele não tem tanto essa característica, mas começou a aprimorar a própria absorção e os outros métodos de custeio, o contador ele começa a ser um profissional interativo com todas as áreas da empresa. Não tem como ser um bom contador de custos se não atuar junto com as outras áreas. Então aqui ficou definido para a administração de produção os lotes finalizados, controle desses lotes. Então 50, 300 e 250. Então para tábuas foram 50 lotes que foram controlados, porta 300 lotes, janela 250. Então, o que isso representa? Está aqui, né, os valores. São 600 lotes. Esse controle gastou, cadê? 33.400. Então, a gente distribuiu os valores para a área. Então, 33.400 se refere a 600 lotes. Quanto que vai gastar
para a tábua, quanto que vai gastar para a porta, quanto que vai gastar para a janela. A mesma coisa, eu poderia fazer por percentual, não teria problema nenhum, né? Mas tem outra forma? Posso também utilizar o mesmo processo que a gente fez anterior. Vou lá, busco o gasto, divido pela quantidade de lote. Então, cada lote me custou R$ 55,67. Posso vir aqui e já elencar a administração de produção. Quanto que vai ser o custo indireto para a tábua da administração de produção? São 50 controles realizados vezes 55,67. Então, temos esse gasto. Mesmo processo para a porta. Então, foram 300 lotes. Cada lote controlado 55,67. Então, ele vai contribuir com 16,700. E a janela são 250 lotes vezes 55,67. Então, a atividade da administração de produção pago pela janela, R$ 13.916,67. Faz uma conferenciazinha, né? 33.400. Bateu com nosso gasto distribuído. Difícil. O cálculo em si? Tranquilo. Não, professor, acho que ele lembra muito o absorção. Ele é praticamente o absorção, não é? É o mesmo processo. Foi mais trabalhoso ali para fazer todo o controle, né? Direto. Faz a separação da atividade, né? Aloca o recurso às atividades, que é o que a gente fez aqui, e depois aloca essas atividades ao objeto de custo, tábua, porta, janela. Mas na prática, o que é o mais complicado? Definir isso daqui. Definir e controlar direcionador de custo. Então, tem controles que são mais simples da gente pensar, mais fáceis. Mas, por exemplo, controle da manutenção. Será que toda empresa tem controle da área de manutenção prestando serviço para outras áreas? Sabe quanto tempo que ele está gastando ou prestando serviço para a área A, B ou C? Se a gente pensa em uma grande indústria, não tem muito problema. Mas se a gente pensa em empresa menor, já começa a surgir dificuldade em controlar tudo isso. E lembrando, eu posso implantar, mas todo o processo de implantação de controle tem resistência, né? Pessoas gostam de mudança nos seus hábitos, nas suas rotinas? Vocês gostam de mudança nos hábitos de vocês no dia a dia? Geralmente não. A grande maioria das pessoas são avessas a isso, né? Você fala, você fazia desse jeito, agora a gente vai pôr mais isso aqui. O pessoal dá aquela virada de cara, né? Então, se não tiver um bom... Oi, Tony? Mas é preciso mudança. É preciso. Só que tudo isso vai exigir o quê? Conscientização. Então, exige um bom processo de conscientização. As pessoas entendam por que estão tendo controles a mais, atividades que elas executam diferenciadas ou com mais etapas, para que elas realmente aceitem isso. E dependendo do porte da empresa, nem sempre isso é tão facinho de ser feito, né? Então, muitas vezes, o processo ele se torna meio burocrático também.
Então, o processo do cálculo, a gente faz essa soma. Então, vamos distribuir o almoxarifado. Uma boa métrica para distribuir a atividade do almoxarifado é controle de requisição, não é? O pessoal vai lá e faz o pedido no almoxarifado. Então dá para controlar quem foi o pessoal da linha de produção de tábua, quem foi de porta, quem foi de janela. Então, 10 da linha de produção de porta, 10 de tábua, 500 de janela e 800 de porta. Quanto que vai ser o gasto médio, ou o valor médio de cada requisição, de cada atividade? Então a gente vem aqui no almoxarifado, 25.220, divide por esse número de requisição. Então, gasto médio dessa atividade, 19,25. Então, vamos lá. O almoxarifado. As tábuas utilizaram 10 requisições, custando 19,25. Então, vai pagar só 192,52. As portas utilizaram 500 requisições a 19,25. Pagou um valor bem superior à tábua, né? E janela 800 requisições a 19,25. Temos a distribuição, então, dos 25.220 do almoxarifado. Então, o custeio ABC ele tenta ser justo na utilização desses recursos. Então, o almoxarifado. Setor de produção de tábua usou pouco. Então, a justiça seria ele pagar o menor valor em relação aos que usaram mais, né? Ou vai ter casos, igual aqui embaixo, ó, montagem. Não utilizou nenhuma montagem. É justo ele pagar por esse custo? O que vocês acham? Não. Não, ele vai estar contribuindo para pagar um serviço que ele não utilizou. Então a ideia é que ele realmente não utilizou o serviço, não pague. Então vamos lá para corte. Então, número de cortes realizados. Basicamente aqui foi número de peças, praticamente tirando a janela. Então, setor de corte. Foram 13.000 processos realizados. 32.880. Então, cada corte vai me custar quanto? 32.880 dividido por 13.000. R$ 2,53 por corte. Então, a tábua foram 5.000 processos vezes 2,53. A porta, 3.000 processos vezes 2,53. E a janela, 5.000 processos vezes 2,53. Então, foi distribuído de acordo com a utilização do setor de corte. Próximo setor, montagem. Então, foram 8.000 montagens realizadas. O total da atividade da montagem, 29.550 para 8.000 montagem realizada. Então, cada montagem, 3,69. A gente vai para a distribuição. Tábua. Não consumiu. Então, mesmo que eu multiplicasse aqui, ele vai contribuir com quanto? Nada. A porta. 3.000 processos vezes 3,69.
contribui com 11.081. E a montagem? A janela, 5.000 processos vezes 3,69, 18.468. Próxima atividade, acabamento. Então, acabamento foi o número de finalizações ou de acabamentos realizados. Então, foram 10.500 acabamentos. Desses 10.500, custou 29.950 esses 10.500 acabamentos. Então, cada acabamento realizado, 2,85. Então, as tábuas vão contribuir ou vão pagar quanto das atividades do setor de acabamento? 5.000 atividades vezes 2,85, que é o valor de cada atividade. 14.261,90. Porta. Foram 3.000 atividades vezes 2,85. E o último, janelas, 2.500 vezes 2,85. 7.130,95. Então, só para conferir, 29.950. Bateu. Vamos para manutenção. Manutenção. Vamos controlar pela quantidade de revisões efetuadas. Então, foram 20 para a tábua, 30 para a porta e 15 para janelas. 65 revisões. Custando 15.710, cada revisão vai ficar por quanto? 241,69. Então, com base nesse valor, a gente faz a distribuição. Porta, 20 revisão vezes 241. Janela, são 30 revisões vezes 241. Desculpa, eu inverti, né? A porta. Eu falei porta, mas peguei janela. Eu falei janela, mas peguei porta. Mas aqui o último, 15 revisões das janelas vezes 241. Então, distribuímos os 15.710 de acordo com o volume da atividade. Falta só mais uma área, né? Que é a atividade do controle de qualidade. Então, controle de qualidade, nós medimos pela verificação dos lotes finalizados. Opa, aqui foi um 0 a mais. 250. São 250 lotes. Para a janela, 600 lotes ao total. Então, 2.690 por 600 lotes. Cada lote custou 21,15 para fazer a verificação. Distribuímos, então, tábua. São 50 lotes vezes 21,15. As portas, 300 lotes vezes 21,15. E por último, a janela, 250 lotes vezes 21,15. Temos os 12.690 devidamente distribuídos. Podemos fazer o quê? Totalizar os custos indiretos. Total os custos indiretos
Então já encontramos custos diretos, custos indiretos. Pelo custeio por absorção, falta o quê? O que faltaria para a gente terminar no custeio por absorção? Custo unitário, né? Opa, tem um antes. Custo total. Opa. Total, que nada mais é do que direto mais indireto. Aí sim, a gente coloca aqui a quantidade. Podemos falar em custo. Em custo unitário, foram 5.000, 6.000 e 2.500 janelas. Dividindo então, 108.000 por 5.000, cada tábua 21,66, cada porta 52,38 e cada janela 81,59. Então, terminaria aqui semelhante, praticamente idêntico nesse ponto ao custeio por absorção. A única coisa que tem de diferente é o que? Como o custo indireto, como esses valores chegam até a apropriação ao custo. No custeio por absorção, eles vêm basicamente direto do gasto, né? A gente aplica um determinado rateio ao gasto realizado. No custeio ABC, ele faz então justamente essas duas fases, né? Traz o recurso, o gasto utilizado a um setor, a uma atividade, e depois faz a distribuição do gasto acumulado nesse setor às áreas que foram as utilizadoras dessas atividades. Difícil? Mais ou menos? Sim, não, talvez. É possível? Quem sabe? Não é difícil. Não. É só trabalhoso, né? É trabalhoso. Só trabalhou. É bem trabalhoso. Por isso que a indústria em si não teve uma boa aceitação desse processo. Apesar dele ser um processo teoricamente mais eficiente para a distribuição do custo indireto, o volume de trabalho e de controle que precisa aumenta muito. Maior. É bem maior. Então, será que é realmente vantajoso? Você gasta muita energia para fazer o controle do gasto só. Não gera tanto benefício em termos de tomada de decisão. Então tem muita empresa que não começou a tentar colocar a ideia em prática, viu que ia se tornar algo muito trabalhoso, abandonou. E manteve de absorção. Volta para o custeio por absorção, ele é mais simples, né? Assim. Aí o que aconteceu? O que a ideia original do Kaplan tinha como figura em que as empresas acabaram desmembrando? A ideia do Kaplan era que se usasse o custeio ABC como função ou como auxiliar na tomada de decisão. Porém, o trabalho era tanto que as indústrias acabaram adotando o processo. Adotam a absorção para contabilidade financeira e usam outra métrica para contabilidade gerencial. Então, eles acabaram migrando para outras formatações que não fosse o ABC, e isso daí fez com que o Kaplan até desistisse do método e daí trouxesse um novo método que é o sistema RKW. A gente vai ver na próxima aula. Tranquilo? Fácil, difícil, mais ou menos? Uhum. Vou Tranquilo, professor. terminar mais cedo para ver se vocês assistem um pouquinho do vídeo, pelo menos.
que daí eu explico um pouquinho sobre o centro de custo, direcionador de custo. A etapa que a gente acaba refazendo, né? A gente já refez isso. Mas principalmente é importante que vocês gravem essas vantagens e desvantagens, porque esses itens... Gravar não, né? Gravar remete a decoreba. Mas tentem entender essas vantagens e desvantagens, porque ele indica qual o principal... a principal função que esse método tinha como idealizador, e a desvantagem foi o principal fator com que fez que ele não fosse utilizado, com que ele fosse acabou sendo deixado de lado. E daí o pessoal cobra bastante em concurso isso, tá? Na prova do CRC eles não cobram muito. A cobra ABC, de vez em quando aparece questão, mas é algo mais simples. Mas concurso é mais comum aparecer. Então, o pessoal que pretende fazer concurso mais para frente aí, se for na área de contabilidade e administração, chance de cair alguma coisinha de ABC é razoável. Dúvidas, perguntas, questões? Não, professor, acho que tá Não? tranquilo. Então tá. Não. O que eu vou fazer como tradição? Ainda mais, já que semana que vem vocês não têm a aula, né? Vou colocar uma questão para vocês resolverem também. E daí na próxima aula a gente não vai conseguir corrigir, né? Vai estar nos 3 dias de apresentação de trabalho. Aí na próxima semana daí a gente faz a correção. Beleza? Beleza. Um igual a esse? Entregar. É, parecido. Vou colocar um bem parecido para ficar bem... Vou colocar o mais difícil, isso. Não. Vou colocar no mesmo estilo. Que aqui vocês já vão conseguir captar bem a essência. Que às vezes a preocupação maior aqui é a essência mesmo. Vocês desenvolverem um mais difícil não vai ser tão proveitoso para captar essa primeira essência, a primeira vez esses detalhes do ABC. Que ele em si já é muito trabalhoso, né? Então se eu colocar mais coisa para vocês se matarem, aí só vai gerar confusão. Beleza? Sim, não? Beleza, Talvez? professor. Daí eu queria para entregar na semana que vem? Ou não, daí. Assim. Vou quebrar o galho de vocês, vou dar 2 semanas. Aí sim, professor. Tem PI, professor, tem... Nossa Senhora. Mas façam, né? Pelo amor de Deus. Não, vou até assistir a aula aqui. Passar. Não, mas assistam, que é importante também a parte teórica, né? Custeio ABC tem muita questão teórica em concurso. Porque não dá para pôr na prova uma questão dessa, né? Já pensou? Você levaria o tempo de prova para resolver só ela. Então, o custeio ABC ele cai muita questão teórica. Muita questãozinha sobre o conceito mesmo. Então, é bom dar uma revisada no assunto, ou ver a primeira vez, né? Tá bom, gente? Tá bom, Sim. muito obrigado, professor. Então tá, gente. Beleza, doutor? Bom descanso para vocês. E vou colocar já a atividade para vocês lá, tá? Valeu, professor. Beleza, boa noite. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa noite. De nada, boa noite.